Se você é empresário, você certamente já notou que gerir o financeiro da sua empresa é algo bem complexo. E muitas vezes, assim como nas nossas finanças pessoais, na nossa empresa nós também queremos fazer algumas economias achando que estamos fazendo um bom negócio, mas que na verdade estão fazendo nós gastarmos muito mais dinheiro do que nós gastaríamos se não tivéssemos tentado economizar. E é justamente sobre essas economias burras que você tenta fazer na sua empresa todos os dias que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos! Se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal, sou CEO da CRK Finanças e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando seu like nesse vídeo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de alta qualidade e recomendá-lo para cada vez mais pessoas. Aproveita e me segue lá no Instagram também, porque por lá eu posto bastante conteúdo de qualidade todo dia para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Então me segue lá também. Mas, como você já sabe, sem mais delongas, bora pro que interessa. Como eu disse anteriormente, no mundo das finanças, você muitas vezes tenta fazer algumas economias que acabam se traduzindo em gastos excessivos com o passar do tempo, sem que muitas vezes você não perceba. É o que nós chamamos de economias burras, que apesar de ter esse termo um pouco mais vulgar na sua expressão, ela representa muito bem o que a gente gostaria de falar aqui nesse vídeo. Embora eu particularmente não goste muito desse termo burro, eu acho ele um pouco pejorativo. Mas, como eu disse, ele traduz muito bem. Então eu vou utilizar esse termo aqui nesse vídeo, mas eu quero que você entenda que não é nada ofensivo. É sim muito esclarecedor e um conteúdo muito educativo para você conseguir gerir a sua empresa de uma forma cada vez melhor. E o primeiro erro que muitos empresários cometem, principalmente aqueles que chegam aqui na CRK, é querer fazer tudo sozinho. O cara, ele atende, ele fala com o cliente no WhatsApp, ele é o marketing da empresa, ele é o gestor financeiro, ele faz absolutamente tudo sozinho. E aí vem a pergunta, quando é que essa pessoa consegue realmente ter tempo para fazer o que ela faz de melhor, que é de fato prestar o serviço dela? Além disso, essa pessoa ela tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada direito. É o financeiro que fica meia boca, é o marketing que fica por fazer, é aquele cliente que não é bem atendido, não é respondido em tempo hábil, e assim ele acaba procurando concorrente. Dessa forma, a performance da empresa acaba sendo muito limitada, porque essa pessoa, ela obviamente não tem condição de tempo e nem condição braçal de dar conta de absolutamente tudo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, para economizar, essa pessoa ela não quer contratar outros colaboradores ou não quer terceirizar uma parte do serviço, porque ela entende que isso vai ser um gasto. Mas, perceba, isso não é um gasto, é um grande investimento. E para corroborar isso que eu estou dizendo, eu vou te dar um exemplo que é um exemplo real que nós já pegamos aqui na CRK. Imagine que você é um psicólogo autônomo que cobre R$300 por consulta. Cada consulta dura em média ali 1 hora. Então, a sua hora ela custa R$300. E imagine também que você passa aí 2 horas por semana para fazer o financeiro da sua clínica ou do espaço ali que você atende. 2 horas por semana multiplicadas por 4 semanas que tem um mês, são 8 horas por mês que você fica fazendo o financeiro da sua empresa. Se você cobrar R$300 por essas mesmas 8 horas que você ficaria parado fazendo financeiro, seriam R$2.400 que você teria a mais no seu faturamento, considerando que essas 8 horas seriam preenchidas com atendimentos aos pacientes. Onde esses R$2.400 são muito mais do que você pagaria, por exemplo, para um BPO financeiro, que é exatamente o caso desse cliente, onde o preço que ele paga pelo BPO da empresa dele em específico é algo em torno ali de R$1.000. Então perceba que, ao terceirizar essa demanda de financeiro, na verdade ele não está gastando dinheiro na contratação, ele está ganhando dinheiro, porque ele vai utilizar esse mesmo tempo para se dedicar ao que ele faz de melhor, que é justamente atender os seus pacientes. O mesmo vale para aquelas pessoas que querem fazer o seu próprio marketing, querem fazer os seus próprios posts, querem fazer os seus próprios impulsionamentos na sua rede social e assim acabam não tendo tempo suficiente para conseguir prestar o seu serviço, que é exatamente o que essa pessoa sabe fazer de melhor. É justamente o que faz ela ganhar dinheiro, mas ela não enxerga dessa forma. Quer economizar, mas no fim das contas está gastando muito mais do que ela gastaria se contratasse um auxílio. E além disso, se mantendo ainda nessa linha de finanças, uma outra economia que muitas vezes você faz no seu dia a dia, na sua empresa, e que não faz o menor sentido, muito pelo contrário, acaba sendo muito perigoso para o seu negócio, é economizar na contratação de um contador. Quando uma pessoa ela precisa abrir uma empresa, ela precisa obrigatoriamente de um contador. E aí o que ela faz? Ela começa a conversar com um monte de contadores, caso ela não conheça nenhum, e ela começa a verificar quanto cada um deles cobra. O que ela faz? Ela acaba contratando aquele que tem o menor preço. Mas eu te pergunto,
Por que é que você cobra o preço que você cobra pelo que você faz? Por que você não cobra mais barato? Por que você não cobra, por exemplo, o preço daquele seu concorrente que tem um preço menor que o seu? Porque muito provavelmente o seu trabalho tem alguma coisa que no dele não tem, correto? Agora, se você utilizar esse mesmo raciocínio para um escritório de contabilidade, será que não faz sentido? Se aquele profissional está te cobrando um pouquinho a mais para fazer o mesmo serviço, logo, presume-se que o trabalho dele seja um pouquinho melhor do que aquele que está cobrando um pouco menos, correto? Na prática, talvez isso acabe não se confirmando. Mas, em muitos casos, como por exemplo aqui na CRK, é justamente isso que acontece. Em muitos casos, o valor que nós cobramos aqui dos nossos clientes é sim um pouquinho acima do que a média do mercado cobra. Até porque tem empresa que cobra para fazer contabilidade R$ 200 por mês. Isso não cobre nada de custo de um escritório de contabilidade, mas absolutamente nada. É muito pouco. A contabilidade, só para você saber, é um serviço extremamente complexo. Dentro da contabilidade você tem pelo menos aí 3, 4 áreas, que seriam a parte fiscal, a parte contábil, a parte societária e, dependendo do caso, você ainda tem a parte financeira. São pelo menos 3 a 4 áreas que você precisa dar conta dentro de um escritório. É como, por exemplo, um escritório de advocacia. Você precisa ter, por exemplo, ali um advogado para a área criminalista, um advogado para a área civil, um advogado para a área trabalhista. E dentro do escritório de advocacia, você tem profissionais diferentes para cada área. Dentro da contabilidade é exatamente a mesma coisa. Cada um é especialista em uma área. E dessa forma você realmente acredita que R$200, R$300 são suficientes para pagar os honorários de uma pessoa especialista naquilo que ela faz? Muito pelo contrário, não é. E por que essas pessoas cobram esse valor tão baixo? Porque a qualidade do serviço é mínima, é muito pouca. E quando um contador não presta o serviço da forma adequada, ele está expondo a sua empresa a um perigo muito grande. E eu poderia citar aqui inúmeros casos para vocês de erros que nós pegamos de outros profissionais contábeis que são corrigidos, obviamente, aqui na nossa empresa. Porque aqui nós somos absolutamente especialistas naquilo que fazemos. Se o assunto é finanças, nós sempre temos a solução. Inclusive, é até bom ressaltar que o serviço de contabilidade só começou a ser praticado aqui na minha empresa porque os nossos clientes começaram a ter problemas com as suas respectivas contabilidades. O nosso BPO financeiro começou a evidenciar os muitos problemas que esses clientes enfrentavam sem nem ao menos perceber. Por exemplo, eles pagavam 3 vezes mais impostos do que eles deveriam. Muitos dos casos que nós pegamos aqui, a pessoa pagava às vezes 15%, 16% de imposto, sendo que ela poderia pagar apenas 6%. Olha a redução que nós tivemos. Eu vou pedir para o Ariel colocar aqui na tela 3 casos de alguns dos clientes que enfrentaram esse tipo de problema. Perceba que no primeiro caso o faturamento do cliente ele até nem era tão alto assim. Então, consequentemente, a economia não fez tanta diferença no fim das contas. Pelo menos em um único mês. No somatório fez bastante. Mas perceba nesse segundo caso aqui. Já é algo um pouco mais expressivo, né? Agora perceba nesse terceiro caso. Olha a economia que um serviço de qualidade trouxe para a empresa desse cliente. Essa economia que nós fizemos esse cliente ter, assim como no caso do BPO, é maior do que os honorários que eles nos pagam todos os meses. Então, quando você tem um serviço de qualidade na sua empresa, aqui eu estou falando apenas da área contábil e da área financeira, mas isso também se aplica ao marketing, ao jurídico e a várias outras áreas que você pode ter dentro do seu negócio, dependendo aí do tamanho e da robustez que ele tenha. O fato de você ter um serviço de qualidade sendo prestado para você não é um gasto, é um investimento. Serviço de qualidade faz a sua empresa faturar mais, faz você ter mais organização, faz você ter mais previsibilidade, faz você ter mais controle. E quando nós falamos de financeiro, controle, organização e previsibilidade são palavras que precisam estar muito presentes no seu dia a dia. Porque se você não tem isso, você não tem um trabalho de qualidade sendo feito na sua empresa e provavelmente você está jogando dinheiro fora. E aí você tem 2 opções. Ou você continua jogando dinheiro fora e prestando o serviço da forma como você está prestando atualmente, ou você pode mudar esse jogo. E como é que nós fazemos para mudar esse jogo então, Cadu? Bom, eu tenho uma alternativa para você no que diz respeito à parte financeira. Se você realmente quer melhorar a gestão do seu negócio e ganhar mais tempo naquilo que você faz, sem precisar ficar se preocupando em fazer agendamentos bancários, pagamento de contas, ficar emitindo notas fiscais, emitindo boletos, dependendo do caso, ficar cobrando o seu cliente que não te pagou, fazendo conciliação bancária, fluxo de caixa, calculando o seu preço de venda para saber se você realmente está tendo lucro ou prejuízo no seu negócio, eu te recomendo a conhecer o nosso BPO financeiro aqui da CRK, porque é justamente isso que nós fazemos para os nossos clientes. Ao contratar o nosso BPO financeiro, você deixa de ficar fazendo essas demandas que te consomem muito tempo, deixa isso para a nossa equipe fazer por você e você pode se preocupar em fazer aquilo que você sabe fazer de melhor,
que é justamente prestar o seu serviço, vender o seu produto e assim colocar muito mais dinheiro no seu bolso, enquanto a gestão operacional, analítica e estratégica do seu financeiro está sendo gerida por uma equipe de alta qualidade. E quando eu digo alta, é alta mesmo. Os casos que eu citei aqui para você anteriormente já se traduzem por si só, mas se você quiser eu posso te apresentar mais inúmeros casos que nós temos aqui de outros clientes reais e que podem ser altamente comprovados. Então não perca tempo, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você clicar, chamar o nosso pessoal no WhatsApp, conhecer como é que funciona o nosso BPO financeiro por meio de uma reunião gratuita, que eu tenho certeza que quando você vê na prática como funciona o nosso trabalho, você certamente vai nos contratar porque faz muita diferença no seu negócio. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve aqui, deixa o seu like, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. Aproveita e já maratona os outros vídeos que nós temos postados por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu volto na próxima terça-feira com mais um vídeo de alta relevância para te ajudar, hein? Até lá!